audiência, lembrando que é do último quadrimestre de 2019, tá? Então, ela não se trata deste ano, de janeiro para frente, do ano passado. Eu vou falando, para não ficar chato, se vocês quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, vocês podem parar que eu respondo, tá? Pode passar essa parte toda? Bom, a primeira parte se refere à produção das unidades básicas de saúde. Essa é a divisão das equipes como elas estão hoje. Essa é referente ao último quadrimestre. Tá? A gente tem uma capacidade instalada, então os números variam, mas para cima ou para baixo, mas em geral para cima, sempre, mas dentro de um padrão, né? Depois, no fim, eu faço um comparativo da produção, que aí fica mais fácil de ver do que separadamente. Espera um pouco. Aí, né, nessa questão, aqui é a produção dos agentes comunitários de saúde. Eles têm uma meta de visita, tá? Então, está meio pequeno, mas a gente avalia mensalmente se foi cumprida a meta ou não, com do número de visitas domiciliares pactuadas, que atualmente são 6, e a questão das visitas da dengue também. Então, tudo é contabilizado e, a partir do momento que a gente conta, agora a gente vai começar a chamar um por um para realmente dar os resultados de 2019 e apontar os problemas que tiveram com cada um. Tá? Em relação às faltas, tá, das UBSs, então a gente pode ver que é um padrão de falta, né? A gente põe os avisos na frente, tá, mas a gente tem um problema, assim, eu acho que a gente vai conseguir diminuir isso no dia que a gente tiver gente para poder ficar ligando, que nem consultório particular. Porque a saúde pública tem um problema. O consultório particular a gente já vê que liga e às vezes até a gente fala, nossa, esqueci, né? Mas não é só esquecer, a gente tem um problema maior na saúde pública, que são os encaixes. Então, as pessoas vêm, conseguem o encaixe e esquecem de desmarcar a consulta. Então, gera muita falta. Então, assim, a gente teria que ter, que nem os consultórios particulares têm, eu acredito, a gente fica, nossa, amanhã você tem consulta, amanhã você tem consulta, amanhã você tem consulta. Aí eu acho que a gente conseguiria reduzir uma boa porcentagem, né? Então, enquanto isso, a gente vê que se manter um padrão, por mais esforços que a gente faça, a gente não consegue que isso abaixe. A mesma coisa no posto, a mesma coisa nas especialidades médicas, eu acho que é sempre assim, né? A pessoa acaba nas especialidades resolvendo de outra maneira, esquece de avisar e fica lá a consulta. Então, isso para nós é muito ruim, né? Porque quando você fala que uma consulta espera 30 dias, estou falando em caso de posto, né? Não estou falando das especialidades. Ou mais, a gente poderia reduzir muito se essas vagas realmente fossem ocupadas, né? Não que não são encaixadas o pessoal de eventual, o pessoal que vai no dia. Mas na consulta agendada a gente teria uma quantidade muito maior de vagas abertas nas consultas agendadas. Mas, infelizmente, não é só culpa nossa, né? É a consciência de cada um entre ter uma consulta agendada e ir lá e falar não vou. E a gente ter tempo hábil para colocar outra pessoa. Né? Então, isso é consciência e vai muito da educação. A gente trabalha muito com educação em isso, na questão de faltas, de tudo, a gente pôs banners, pôs tudo, mas é difícil, né? Então, se a população não ajudar a gente também, aí a responsabilidade individual de você saber que aquela vaga está sendo perdida. Então, assim, a gente pôs por mês, né, os números de
de faltas, né? Agosto foi o campeão do número de faltas. Na policlínica, pode passar. Aí vem a questão das especialidades. Então, a gente vê, é o mesmo problema de falta que tem nos postos de saúde, e aí se perde muito porque a gente tem uma fila maior, né? E tem pessoas, todas as especialidades da poli, ficam pessoas aguardando para ser encaixados se alguém faltar. A gente tem isso, né? Em todas as áreas. A gente acaba completando com as pessoas que estão ali aguardando. Só que, às vezes, também essas pessoas têm agendamento mais para frente, então é complicado. Então, é assim, é o número de faltas, não quer dizer, às vezes, o número de perdas. Mas aí as pessoas vão lá e quem está ali esperando se alguém falta ou não acaba sendo atendido, quanto tem outra guia mais antiga que poderia ter sido encaixada. Tá? Então, isso também eu falo que é de responsabilidade individual de cada um e ter consciência que uma vaga que você não vai, se deixou de atender outra pessoa que talvez precisasse, até mais que ele. Quer ver? Vou voltar um pouquinho. Na fisioterapia, que muita gente reclama, olha o número de faltas, gente. Lembrando que fisioterapia é um tratamento com uma sequência, né? Então, o médico vai lá, fala, tantas sessões de fisioterapia, tá, faz a primeira, faz a segunda, não dá a sequência. A gente tem 3 faltas, desliga a pessoa, mas, mesmo assim, é muita falta. Aí, a pessoa vai lá e fala assim, mas eu tenho que esperar um mês para fazer. Vamos tirar cirurgias ortopédicas, fraturas que a gente encaixa, porque tem um tempo hábil para a gente fazer a fisioterapia. Essas pessoas às vezes desligam, a gente tem que esperar 3 faltas para desligar. Então, é complicado, né? Também. Aí, tudo isso retarda o tempo de agendamento dos demais. A central de vagas, aí é o que a gente manda para fora do município, que é de responsabilidade do Estado. Cirurgia bariátrica está parada no Estado há anos, não faz. Tá? Então, todas as guias que estão lá estão paradas. Cirurgia geral, você tem a Santa Casa fazendo, e uma demanda para fora, que a Santa Casa não faz, que não é de competência da Santa Casa fazer local. Cirurgia ginecológica, a Santa Casa, graças a Deus, agora, né, de um tempo para cá, começou a fazer, porque isso era uma demanda totalmente parada. A gente estava mandando tudo para fora e também não conseguia a vaga. Então, agora, a Santa Casa daqui a gente manda, o que eles têm capacidade, eles fazem. Aquilo que não tem capacidade, a gente continua tendo que mandar para fora. Oftalmo, da oftalmo vai, cirurgia de oftalmo são todas fora, que são hospitais credenciados para isso. Cirurgia de ortopedia, que é um grande problema, né? Agora o Hospital Novo Regional de Sorocaba abriu vaga em cirurgia ortopédica, então está melhorando muito. Eles abriram algumas partes do corpo, mas o joelho ainda estava parado. Quando chega o paciente na Santa Casa com fratura de fêmur, é o mesmo problema de transferência. Então, assim, ainda o Hospital Regional Novo, gente, ele tinha que cumprir uma meta quando ele abriu, e a meta que ele teria que cumprir de cirurgias, todos os procedimentos seriam até maio de 2019. Obviamente que não conseguiu cumprir tudo isso e são OSs, uma OS diferente que entrou no regional antigo, que graças a Deus está andando agora. Então, começou a melhorar um pouco o número de vagas esse ano. Mas algumas especialidades, inclusive eu conheço um médico que é cirurgião de joelho, ele falou que já chamaram ele. Então, eu acredito que joelho, que é uma das que está parada hoje, vai começar a andar também. Pode ir.
Aí as cirurgias, né, otorrino também é o boss de Sorocaba, tá? Então, assim, cirurgia plástica é uma coisa meio complicada, então é selecionado lá, mas estão fazendo já. Cirurgia vascular, quem está fazendo mais para a gente é a Santa Casa daqui. Tá? A cirurgia vascular também era uma coisa que você vê lá, oferta super pouca, demanda, mas aí a Santa Casa daqui agora está cobrindo para a gente. Né? Alergologia, as vagas são bem limitadas. Cardiologia, gente, lembrando que essa é a demanda para fora, né? Tem a poli, que já foi passada. Tá? Dermato é o que vai para fora, o que não fica com a gente. Então, assim, todas as doenças e o CID das pessoas são classificadas. Podem ser atendidas aqui ou tem que encaminhar para um serviço do Estado. Então, não é que a gente escolhe a guia, né? É por doença e pelo problema apresentado do paciente. Endócrino é uma área com uma demanda enorme, e poucas vagas. Isso aí já está sendo reclamado para o Estado, todo mundo reclama que tem que abrir mais vagas, principalmente por causa dos diabéticos. Né? Fisiatria é uma área que também está sendo atendida no Regional Novo. Gastro é uma área cheia. Essa é uma área também que oferta muito poucas vagas para o número de volume de pessoas que tem. Então, Cerquilho tem 300, mas pega os outros municípios, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, a quantidade de vagas distribuídas está insuficiente. Eles estão revendo tudo isso, gente, é a AME, tá? Mas eu não acredito que esse ano, fora algumas coisas do Regional Novo, do AME não vai mudar, não. Oftalmo, aqui a área mais problemática está sendo oftalmo, porque a licitação parou o ano passado. Tá? Então, a gente já vai abrir nova licitação, deu um problema no contrato, especificamente, teve que encerrar o contrato, e a gente vai abrir nova licitação em março para oftalmo. Aí a gente vai começar a andar de novo, mas, por enquanto, está tudo só as vagas ofertadas fora. Nessas especialidades a gente não tem muito problema. Proctologia é uma área que também no AME é difícil. Reumatologia é uma área complicada para a gente tem guia bastante antiga e o número de oferta de vagas é pequena. Eles melhoraram no decorrer do ano passado um pouco, mas ainda é insuficiente para suprir. Aí, lembrando que reumato é paciente contínuo, né? Então, é aquela vaga que nunca abre nova, né? Então, é difícil. Pode passar. Colonoscopia, a gente tem essas fora e mais a demanda da policlínica. Colono não tem muita fila de espera, lembrando que é um exame que, assim, que quando a gente precisa dele de urgência, ele é sempre colocado. Então, assim, quem está esperando, que é de um mês para o outro, no máximo 60 dias, são pessoas que podem esperar. Tá? E assim se faz com todos, menos ecocardiograma. Ecocardiograma é basicamente pedido pelo cardiologista e nós não temos licitado. É tudo para fora. E o número de vagas ofertadas para pacientes externos é muito pouco. O AME funciona assim, gente. Tem especialidade lá dentro. E tem o exame lá dentro. E tem vagas internas, que são para o cardiologista de lá, e as vagas externas para o cardiologista do município. Basicamente, o médico interno do AME é o que mais ocupa a vaga. Então, o que sobrar é mandado para os municípios. Tá? Então, por isso que essa demora. Eletromiografia, a gente não tem vaga nenhuma. Esse exame quem pede basicamente é o ortopedista. A gente tem guia, mas a gente não encaminha. Os pacientes sabem que a gente não tem vaga nenhuma. As guias são lá com a gente. Eletroencefalograma para fora, mas a gente tem... Isso é demanda de médico de fora, porque a gente faz isso na policlínica. Endoscopia, essa é a demanda que vai para fora, e a gente tem a demanda da
policlínica também, que aí a gente pega tudo e distribui em todas as vagas, e 200 endoscopias esperando, isso não é tanto tempo, porque isso aí preenche basicamente em 30 dias, no máximo 60, todo mundo faz. Espirometria não tem, é um exame que se faz muito para DPOC, né? Também é o regional que faz. A urodinâmica, a gente tem essas guias, basicamente a demanda de urodinâmico é uro ou é GO, e a gente não tem esse exame, e o regional também não oferece. Esteroscopia é demanda de GO, não tem também no estado. Os médicos sabem, tá? Então não quer dizer que eles não estão tratando, tá? Mas esse exame está parado. O Holter, a mamografia a gente tem 0, é agendamento de um mês para o outro. O mapa é demanda de cardio, também é fora. Ressonância magnética, tomografia e ultrassom, gente, esses exames de imagem são os mais solicitados de tudo, né? Então a gente tem vaga fora, demanda de vaga interna da Delamare, que está fazendo em Tatuí com licitação, e mais esses, a Delamare está ali, né? E todo mundo fazendo. É bastante, mas é muita que entra. Então, é uma fila de espera realmente maior, lembrando que esses exames, tudo que vem da Santa Casa, tudo que vem urgência, é tudo feito rápido. A gente está com problema na Delamare, porque assim, não está com problema, eles estão corretos. A gente encheu, por exemplo, a gente pode agendar, vamos supor, 20. Eu dei os 20 daquele mês, a gente não pode agendar 21. Então, às vezes, quando a Santa Casa me pede, eu falo, a gente preencheu a cota, e a Delamare não agenda, porque ela não joga saldo para o mês que vem. Então, a gente está deixando umas vagas de urgência dentro do saldo da tomografia e da ressonância, para se aparecer caso de neuro, alguma coisa que vier, para poder encaixar, porque a clínica não trabalha com saldo. Então, é só aquilo que está no contrato. O ultrassom tem várias frentes fazendo, mas o ultrassom hoje eu falo assim, é a condição sine qua non quase do médico atender, né? Então, o que você vai fazer? Exame de laboratório e ultrassom. Então, o ultrassom, por mais que você tenha frente fazendo, não tem fim. Então, é assim, você tem essa quantidade, tá, os pacientes não estão fazendo ultrassom? Estão, lembrando que os ultrassons prioritários são gestante, não fica, entra, ultrassom de abdômen total, que é para diagnóstico de doenças mais graves. Então, assim, o que está nessa espera? Basicamente, os ultrassons de articulação, que é a ortopedia, que não põe em risco a vida de ninguém. Tá? Então, o ultrassom de ortopedia não está sendo feito aqui, então a gente deixou para fora. E alguns ultrassons de rotina, transvaginal, alguma coisa assim. Aquilo que é para diagnóstico imediato são colocados na frente e da gestante também. Tá? Então, assim, a gente tem um senso daquilo que pode esperar e daquilo que não pode. Então, fila representa o número de guias que eu tenho lá, mas não sobre a importância do exame na vida daquela pessoa. Tá? Vale lembrar que os exames de rotina são tão importantes, porém, não está pondo em risco imediato a vida da pessoa. Nós compramos 400 exames mês, fora esse número de vagas que estão compradas dos fora. Então, 400 exames são rodados na policlínica, tá? Mais 125 na Delamare, mais 200 no AME, e você vê que não dá, é bastante. Então, esse é o total de viagens, tá, que a gente fez no terceiro quadrimestre. É muito município, tá? Muita quilometragem para os carros. A gente realmente vai para todas essas cidades.
para todas. Então, a gente acaba usando tudo que tem, lembrando que a gente tem uma terceirização só, que é para Itapetininga, o restante são todos veículos nossos, tá? E que fazem, aí vocês vão ver no... não pode faltar um pouco, o número de quilômetros rodados por carro. Então, assim, é muito. Um carro, no mínimo, faz ida e volta, no mínimo. 4 viagens por dia. E a gente transporta, pode passar, um total de 98 pacientes. A gente tem 98 lugares, tá? Isso fazendo carro ali por carro, com a quantidade de carro. Então, a gente transporta isso vezes 2 ou 3 por dia. Depende do número de viagens. Aí o CAPS, tá? O número de pacientes que a gente tem cadastrados por transtorno, que tipo de transtorno ele tem, se é por dependência ou por transtorno mental. Aí a produção do CAPS, o laboratório, tá? Então o laboratório, depois você tem um gráfico comparativo, também subiu um pouco, os laboratórios, o pessoal confunde um pouco, eu vou pôr aqui, laboratório, as vagas distribuídas, e assim, laboratório, gente, o pessoal confunde um pouco. Laboratório municipal colhe os exames terceirizados, mas tem uma parte dos exames que não são rodados pelo laboratório, são terceirizados. É esses que estão com fila de espera. Não é o que o laboratório roda, porque a gente tem uma licitação para exames não rodados no laboratório municipal, e a gente está usando a capacidade máxima deles. Então, todos os exames terceirizados, nenhum é de urgência. Então, exames de urgências é o laboratório municipal, roda na hora, e o médico pediu urgente, é feito. Os exames terceirizados, basicamente, são as sorologias e os hormônios. Então, nenhum exame desse é urgente, não põe em risco a vida imediata de ninguém. Tá? Então, esses existe uma fila de espera, sim, porque tem uma capacidade da licitação. Aí a assistência farmacêutica, pode passar para o outro que é gráfico, que está mais fácil. Então, a maior representante do nosso custo, né, são os medicamentos de atenção básica, seguindo dos mandatos judiciais, que eu sempre falo que são para pouquíssimas pessoas. Né? Enquanto a atenção básica para a população inteira gasta 37%, para 30 pessoas, 40, a gente gasta 29%. Isso só de mandato judicial do CAF. Tem outros mandatos judiciais que são da secretaria, que é home care e tal. Então, a gente tem lá o aumento, né? A parte mais lindo, né? A assistência farmacêutica, assim como tudo, a atenção básica, como tudo, a gente tem aumento. Aumento de 10%, aumento de 14%, aumento de tudo. Eu digo da saúde inteira. Inclusive Santa Casa. A Santa Casa, lembrando que a Santa Casa faz parte do nosso atendimento também. Então, todo mundo aumenta, né? Aí são os mandatos judiciais, que são os outros. Né? Então, a gente tem mandado judicial de home care, mandado judicial de hidroterapia, mandado judicial de ecoterapia, enfim. A gente tem diversos que são da administração, que não do CAF. Então, é aquele custo mais este custo. De home care, agora tem 3. Ai, são bem caros esses. Aí é o número de nascidos vivos de 2019, de setembro a dezembro. Lembrando que a gente tem uma média de 34 partos mês,
Tá? O total desse ano, do ano de 2019, acho que eu pus na outra planilha. Aí eu já pus por idade, a gente teve 386, né? E 21 partos em menores de 18 anos. Então, nosso índice de gravidez na adolescência em 2019 caiu bastante em relação a 2018, né? Agora tem todo um trabalho disso no Ministério da Saúde, né? Acabei de ouvir hoje, estão meio se gladiando aí duas secretarias, 2 ministérios sobre atividade sexual, não sei se vocês viram isso. Mas, de qualquer maneira, eles estão se preocupando bastante com isso, eles vão se acertar e dar certo. Tá, e aí é o número de óbitos, né, por faixa etária. Então, a gente nunca sai de problemas cardíacos, cerebrovasculares, seriam os primeiros, né, e seguidos de câncer. Esse é um indicador do Brasil inteiro, né, não só de Cerquilho. O mesmo pelo sexo masculino. Mortalidade infantil nesse último quadrimestre, menores de 1 ano, a gente não teve nenhum. Aí são casos de notificação, né? Como sempre, o atendimento antirrábico é o número 1, né, de mordidas. Esse também é um dado que não muda, porque o atendimento antirrábico é sempre o primeiro, né? Por animais peçonhentos, a gente, acho que a grande maioria aí é escorpião. Tem por cobra também, tal, aranha. Mas é cobra, aranha e escorpião, basicamente. As vacinas aplicadas. Tá, lembrando que em 2019 a gente teve um problema, né, de desabastecimento do Ministério da Saúde com algumas vacinas, principalmente a pentavalente, a VOP, VIP, algumas. E aí o município fez uma estratégia de divisão dessas vacinas e a gente retardou a falta no município, não abrir frasco em todas as unidades e tal, para a gente, cada frasco, gente, às vezes vem 10 doses. Vou reforçar aqui a Carol, não é a VOP, né? A VOP que faltou, né? A Carol está aí? Oi. Então, a gente às vezes abre, que nem a gente às vezes teve reclamação e tal, de alguns, cada frasco de algumas vacinas tem 10 doses. Então, a gente faz um rodízio na unidade. Todo mundo que vai lá, quero tomar a vacina, por exemplo, febre amarela é uma delas. Eu quero tomar, você fala, ó, vai nesse posto que tem frasco aberto. Esse rodízio é assim, segunda, terça, quarta, quinta, é cada posto que abre. E por isso que ela está disponível para a população. Mas naquele posto, se a gente abrir para uma pessoa, em todos os postos de saúde, e uma pessoa for, a gente vai ter 9 doses jogadas no lixo por unidade básica de saúde. Então, é muito, né? Então, eu sei que a gente teve reclamação e a gente quis dizer porque não se joga fora, porque isso tem um custo, não se joga imunobiológico fora, né? E elas têm uma validade de tantas horas, então por isso que a gente é obrigado a jogar fora. Para isso se faz isso. Isso não quer dizer que a população está descoberta. Tá, hoje não está aberta na vila, mas está aberta no Parque das Árvores. Então você vai no Parque das Árvores, tá? E fora isso, a gente nesse começo de ano, por escalonamento de férias e não reposição dos RPAs por causa do Tribunal de Contas, a gente teve que fazer um escalonamento de algumas salas, e não todas as salas, infelizmente, não deu para manter aberta. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não está garantindo, e teve que pôr horário em algumas salas. Então, mas isso aí já vai voltar ao normal, a prefeitura já está chamando do concurso público, tá? E para a gente retomar, e a gente teve que dar férias, porque 2 férias paga dobrado,
Então, a gente se arrumou, eu acho que janeiro, fevereiro, a partir de março, que o pessoal já voltar do concurso, tudo, a gente consegue já retomar. Lembrando que a gente ainda está com desabastecimento de algumas vacinas pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, não é um problema de sala, é um problema que a gente não tem mesmo. Esse é o resultado da campanha Fique Sabendo, tá? Das testagens que a gente fez na rua. As zoonoses. Então, outra coisa que eu tenho que lembrar aqui, que existe uma confusão aí do que é zoonoses, o que... Então, assim, gente, Secretaria da Saúde, lembrando que o dinheiro da Secretaria da Saúde é SUS. Ele é para ser humano. Então, zoonoses é transmissão de doenças para seres humanos. Então, a gente tem, essa é a responsabilidade. Lembrando que a gente tem ligação lá para resgatar passarinho de fio de alta tensão, sabe? Retirar animais de filhotes silvestres e tal. A gente está fazendo tudo. Tá? Mas lembrando que a gente está fazendo tudo. Mas zoonoses, tá? É específico. Então, é o recolhimento de cães, por exemplo, que podem, eventualmente, estão de rua, que tem chance de transmitir uma doença para o ser humano. Então, isso é zoonose. Então, o SUS se trata de pessoas. Tá? Agora, bem-estar animal, recolhimento de cachorro, de abrigo, então, assim, se trata da saúde do cão, do animal ou do gato. É diferente, isso se chama bem-estar animal. Né? Então, são dois contratos totalmente distintos do que cada um deve fazer. Atualmente, a zoonoses está fazendo isso também, o recolhimento de cães saudáveis e gatos saudáveis. Então, a gente assumiu esse papel, porque nós somos quem tem uma equipe já preparada para recolhimento de cães e gatos. Tá? Mas é muito diferente quando se responsabiliza a Secretaria da Saúde por recolhimento de animal saudável. Tá? Mas, atualmente, a gente está fazendo isso até que a gente se encaixe. Então, virou assim, a zoonose, na realidade, hoje em dia, é uma central de reclamação de todos os bichos. Todos. Então, lembrando que a gente é responsável pelos escorpiões, pelas cobras, por todos os animais peçonhentos, lembrando que a gente é responsável por os animais de rua, que têm doença passível de transmissão ao ser humano. Lembrando de tudo isso, mais disso a gente ainda está com a parte do bem-estar animal. Então, é bastante coisa. Tá? Outra coisa que eu queria deixar frisado aqui, e que inclusive existe uma lei municipal, e que, quanto ao resgate de animais. O que nós recolhemos? Animal na rua. As pessoas estão ligando de dentro da casa, para pegar animal dentro da casa. Então, nós estamos regulamentando a lei que foi agora, do final do ano, para decreto. Então, assim, é muito fácil você ligar para mim e falar assim, olha, é para você vir recolher o animal que está dentro da minha casa, porque eu peguei da rua e pus dentro da minha casa. A partir do momento que pôs dentro de casa, não é nossa responsabilidade pegar. É animal de rua. Senão, todo mundo que quer devolver o animal que tem algum problema, fala que resgatou na rua. Então, não pode estar dentro da casa. Tem que estar na rua. Outro problema que a gente está tendo, animal de rua, que a gente pega na rua e tem dono. Aí ele vai atrás da gente para pegar lá na clínica. A gente está regulamentando por lei, que já está escrito na lei municipal, que a despesa desse dono que deixou o cachorro na rua, referente ao dia que ficou na clínica, ele tem que pagar. Então, falta a gente regulamentar. Então, assim... ficou resgate de animal em domicílio, resgate de animal na rua que tem dono, e
a questão também é isso que eu falo da responsabilidade da pessoa que tem animal. O animal é atropelado na rua. O que a gente viu? A gente resgata, faz parte das zoonoses? Faz. Mas quando a gente vai ver, ele tem dono. Sabe? E o dono não quer assumir a responsabilidade, porque a gente já pegou, e já pagou e já fez tudo. Tá? Então, é muito complicado. Hoje a pessoa, também a gente foi ver casos, isso tudo porque a gente levantou, a gente trabalha com denúncias, e assim, a pessoa, o cachorro fica doente, você não tem como manter, então você põe ele na rua e fala que é um animal de rua. Gente, é complicado, tá? Então agora falta a gente se regulamentar para ver o que exatamente a gente vai fazer de acordo com o que está na lei, de acordo com os decretos que vão ter, e vai recolher, sim, os animais que a gente tem que recolher de rua, que estão na rua. Né? Porque eu estive comparando com outros municípios maiores, com pessoas que trabalham em outros maiores, o número de cães soltos capturados na questão do bem-estar animal é inferior ao que a gente está pegando hoje aqui. Como que eu posso ter 20 cães por mês, 30 cães por mês de rua aqui em Cerquilho? Então, isso está complicando um pouco, e a gente está vendo que, assim, a gente precisa se organizar e a gente precisa fazer o decreto frente à lei nova que saiu agora em novembro de 2019. Então, a gente agora vai regulamentar essa questão do recolhimento de cães, porque ficou um pouco confuso. Lembrando que os cães recolhidos por nós, que vão para uma feira de doação, que é a responsabilidade da clínica contratada, para ir para a doação tem que sair microchipado com todas as vacinas e castrado. Tá? Isso está no contrato, a gente faz isso. Então, quando ele vai para a doação, ele vai castrado, tomando a vacina e microchipado. Pode passar. Aí é dengue, né? Eu vou fazer, porque é muito número, é indicador nosso, tá? A gente, Carol, não tem caso de dengue aqui. A Carol está aqui, me ajuda. Então, a gente não tem, mas tem bastante, agora que começou a chover. Então, tem já em Iperó, em cidades próximas, tá? Pode chegar aqui ou não, né? A gente não sabe. De qualquer maneira, agora a gente vai dar uma combinada para redobrar aí as visitas casa a casa, porque já está muito próximo, cidades com epidemia. Eu sei. Pode ir. Tá. Pode passar. As sanitárias são dados estatísticos, dados programas obrigatórios, atendimento a denúncias. Tá? Odontologia, também as duas licitações que ficaram para esse ano foi de bucomaxilo, então, e prótese dentária, que também vão ser feitas em março. Tá? Então, a gente está com esse serviço parado temporariamente até que seja feita a nova licitação. O NASF, Núcleo de Apoio da Atenção Básica, né, a produção deles. Pode passar. Outro núcleo que a gente tem é o de educação permanente e humanização dentro da Secretaria de Saúde. Aí é o que foi feito, lembrando que todo mundo trabalha com um plano, né, um plano anual, a gente tem que cumprir meta. O NEP a gente trabalha muito assim, a gente tem as situações de risco, as situações emergenciais, e o que a gente, para trabalhar com plano, a gente vê qual é o nosso maior problema.
Identificando os nossos maiores problemas, a gente faz um plano dentro daquilo que a gente consegue desenvolver em um ano, né? Lembrando que a gente tem que fazer o plano com o que a gente consegue. Então, a gente faz, aí a gente identifica novos problemas, aí vai se trabalhando com a parte educativa. Pode passar. Aí, uma coisa que eu fiz, a composição do quadro de funcionários que a gente tem, né, onde as pessoas estão, porque também fica claro por causa do Tribunal de Contas, que sempre fica perguntando isso, então agora está em audiência. Quem são as pessoas, aonde elas estão alocadas e que tipo de contrato que é. Isso às vezes tem uma mudança, né? Principalmente o pessoal da enfermagem é o que mais sofre mudança, como sempre. É o que mais se lasca. Vai para lá, vai para cá, né? Tá? E o número de estagiários que estão hoje com a gente. Aí o número de funcionários aposentados, afastados ou transferidos. Pode passar. E essa portaria nova, só para colocar o seguinte, gente, mudou todo o financiamento do SUS, a partir de já. Financiamento agora é por cadastro de pessoas nas unidades básicas de saúde. Desempenho, vulnerabilidade e mais uns outros itens. Então, é assim, está relacionado ao que você está cadastrado, se você vai cumprir. Gente, desempenho não é número, desempenho é meta indicador de saúde. Então, eu não pus todos os itens, eu pus alguns só, porque a portaria é mais extensa e tem todo um cálculo de porcentagem. Se você não atingir uma meta, por exemplo, as metas do CISPACT, o número de pessoas internadas lá por hipertensão, a sua meta era 10%, você fez 15%, você vai perder no repasse. Então, é assim, gente, está tudo ligado, agora virou complicado. Para a boa notícia de todos, graças a Deus, a prefeitura vai fazer um mutirão de cadastramento. Porque só com os agentes comunitários eu não ia dar conta e precisa ser rápido. Cai o PAB fixo, não tem mais dinheiro fixo. Então, o maior dinheiro, gente, está ligado ao cadastro. Isso vai ter que se manter fidedigno, assim, até a alma. Tá? Então, a gente está fazendo mutirão, a prefeitura vai contratar as pessoas, vai digitar tudo, vai acertar, quer dizer, nós vamos ser o melhor censo da cidade. Então, quem é agente comunitário tem que... A prefeitura está pondo gente para fazer isso e quem está lá tem que tomar cuidado e mudou, saiu, tirou. Então, a gente já vai tirar do sistema duplicidade, todas essas coisas. A meta para a gente fazer isso é 90 dias. Lembrando que o Ministério da Saúde, ele deu um prazo de finalização total do PAB fixo 2021. A partir de janeiro de 2021, ele não paga mais. É muito difícil, nós estamos num ano eleitoral, a gente tem que correr atrás do prejuízo, gente, e desempenho. A gente tem que pensar, aí existe uma variável. A forma de cálculo, gente, é difícil eu explicar aqui, mas ela pode variar 1%, 1% para baixo, ela pode ter uma... existe a questão de vulnerabilidade, o que se paga por cadastro. Então, quantos idosos você tem, quantas crianças você tem, a vulnerabilidade. Então, não é simplesmente eu tenho 40 mil cadastrados. Quem são esses cadastrados? Então, gente, é aquele cadastro fiel do Ministério da Saúde, com todas as lacunas preenchidas, com tudo. Se é idoso, você tem direito, se a sua população idosa for acima de tal, com alto índice de hipertensão e diabetes, você tem direito a uma porcentagem a mais, ou não a menos. Então, assim, tudo baseia-se nessa questão no cadastro. Se o cadastro estiver errado, é quando você vai receber. Ou nada, se você fizer tudo errado, você não recebe nada. Porque aí, em cima do cadastro, está desempenho, está tudo.
Então, passa-se a... Eu, particularmente, acho muito boa essa iniciativa, de a gente realmente trabalhar com desempenho tal. A minha questão é como isto vai funcionar. Então, assim, eu fiz o cadastro, tal, desempenho. Então, não atingi a meta. Por que eu não atingi a meta? Aí o município tem que se autoavaliar se não atingiu a meta, por quê? Mas se for alguma coisa inerente daquilo que é a sua capacidade, você vai ser penalizado? Então, eu acho que assim, é uma maneira forçar todo mundo a realmente trabalhar com as metas que tem. Tem dinheiro novo? Um pouquinho. Eles aumentaram um pouco, mas calculando-se. Hoje, alguns municípios tiveram perda com essa metodologia nova. Sem contar com o desempenho, essa coisa. Mas contando com o desempenho do município hoje, com tudo hoje, teve perda. Gente, é uma coisa nova que a gente vai ter que trabalhar. Aí o pessoal fala, mudou por produção? Não. Em nenhum momento está sendo contabilizado produção. Está sendo contabilidade sua eficiência. Esse é o X da questão. Então, não adianta falar assim, eu vou atender 200 consultas. Tá, você atendeu 200, 180 morreram, vamos supor. Não é isso, porque mortalidade não é eficiência também. Só estou fazendo uma comparativo besta. Né? Eu tenho 6.000 diabéticos na cidade, 3.000 foram internados. Meu, você é um lixo, né? Então, cuidado. Cuidado nas AIHs. Realmente, sabe, o paciente é diabético, mas ele foi internado pela diabetes? Não. Então, você não põe lá diabetes. Você põe o motivo da internação dele. Então, tudo isso, agora, todo mundo vai ter que realmente prestar atenção e coisas que... E eu acho que isso faz a gente melhorar. Né? Porque mesmo eu vejo em hospital também, não, estou falando por nós, tá, é mais fácil você pôr lá que o paciente é diabético, um abraço na RH, mas ele foi internado por esse motivo, então vamos trocar o motivo da internação, sabe, porque isso vai refletir no repasse, mas não para esconder, foi internado para diabetes, é para pular. Você entendeu? Então eu só estou falando assim, é a mesma coisa nos postos de saúde, gente. Tem que pôr lá o CID, tem que pôr lá a idade, tem que pôr a vulnerabilidade, tem que pôr. Não é a Cláudia falando. Isso está tudo ligado ao que a gente recebe. Então, é eficiência do serviço e qualidade do serviço prestado. É assim que vai. Tem um pouco de receio, sim, como que eles vão medir isso. Mas, vamos ver para crer, né? Pode ser que amanhã eu mude de ideia. Pode ser que eu falo não está dando certo, né? A gente não sabe quanto realmente a gente vai perder ou vai ganhar. Tá? Então, eles aumentaram a per capita, mas ainda dá perda para a maioria dos municípios do que recebem hoje. A maioria do cálculo ainda dá perda. Melhora muito para Nordeste e tal, para São Paulo a maioria perde. Então, tá? Então, é assim... Para São Paulo, que se faz muito e tal, a contabilidade para a nova portaria perde. Então, é um pouco complicado. Não, porque eles aumentaram a questão da vulnerabilidade, Beth. Pegou muito para aumentar a per capita Norte, Nordeste. E prejudicou São Paulo. Né? Não... Aí é uma questão assim, porque ele tem uma porcentagem de aumento e diminuição por causa de vulnerabilidade. Se você não tem muito paciente vulnerável, com condição socioeconômica vulnerável, que lá eles têm muito mais, o deles sobe e o nosso desce. Está amarrado. Tá amarrado com benefício... Está amarrado com quem recebe benefício, Bolsa Família, está tudo amarrado. Essa portaria é uma parte que eu pus para vocês. Tá tudo amarrado. Não, a socioeconômica também. Então, gente, é por isso que o Estado de São Paulo reduziu. E aí, na média, talvez, o Ministério da Saúde não esteja aplicando mais dinheiro, porque sai daqui e vai para lá.
Não, gente, princípio da equidade, vamos lá, né? Quem tem menos vai mais, quem tem mais, eu até concordo. É só a gente precisa ver no papel o quanto a gente vai sofrer ou não. Não sei, né? Quanto à reposição do... Mas isso requer um trabalho árduo em conjunto de todos nós, gente, para 2020. Tá? Então, requer uma mudança de comportamento, uma mudança de olhar, uma mudança e prestar serviço, assim, eu digo na qualidade da resolutividade, gente, porque é assim, o que o SUS está vendo hoje é assim, você não está tendo resolutividade em algumas coisas. Então, o número de diabéticos está aumentando, o número de aposentados por insuficiência renal aumentando, então isso é um problema lá na atenção básica. Então, é isso que eles querem, é estabilizar, se você ter resolutividade no atendimento. E por isso que eu falo que é eficiência. Então, assim, é um conjunto de mudar de olhares, né, do que a gente está ajudando, a gente sabe que tem, gente... paciente que não adere ao tratamento, a gente sabe tudo isso, né? Não pensa que vai mudar. Mas o profissional de saúde, ele tem que olhar com isso, e a gente sabe que muitos profissionais de saúde ainda não olham dessa maneira. Qual é o seu papel dentro da saúde daquele ser humano? Eu falo que isso é uma coisa, né, que todo profissional da saúde deveria ter. Qual é o seu papel? Né? Porque a gente aprende na faculdade, tecnicamente, mas qual é o seu papel? Né? E isso é uma coisa... de cada um. Então, de qualquer maneira, gente, ele vem com mais coisas. Eu até falei no conselho, a Aline estava lá ontem, eu vou passar no conselho na íntegra. E isso não era para estar nessa audiência, mas já estou avisando para quem está aqui. Então, a gente vai realmente conversar com todo mundo, mudar, tem que mudar e a gente tem que mudar rápido. Vamos ver, né? O Ministério da Saúde prorroga as coisas quando ninguém consegue fazer, né? Aí ele fala que é 2021, hoje pode ser que... Ou, de repente, ele fala, ó, todo mundo fez, só você não fez, eu vou fazer agora. Então, a gente é uma incógnita, então é melhor a gente fazer rápido o que tem que fazer. Tá? Mas a gente também está repondo os funcionários. Tá? Não precisa olhar com essa cara, que eu também sei, calma. Porque eu falo de desempenho, todo mundo fala... Gente, então, assim, a gente está repondo o funcionário, lembrando que a gente vai repondo aos poucos, porque a gente tem que medir o impacto na folha, tá? Então, você fala assim, a saúde precisa ter que chamar 20 agora, 30 agora, não dá. Porque tem que ir medindo o impacto na folha de pagamento, porque isso também é uma lei de responsabilidade fiscal, mas a gente já está começando a chamar alguns para a gente repor o emergencial e aí vai vendo como vai ficando. Tá? E eu achei ótima a notícia de que o cadastro vai vir por mutirão, porque realmente a gente precisa disso rápido. Então, vai ter um coordenador da saúde coordenando tudo isso. Tá? Vai trabalhar todo mundo junto, eles mais os agentes, todo mundo que é responsável pelo cadastro. Tá bom? Depois, que mais? Bom, aí é a continuação, tá? Eu pus mais ou menos o que a gente vai ter que fazer. Junto com essa portaria, gente, a gente tem outra. Essa é financiamento, né? A gente tem outra de adequação de equipe, que mudou totalmente. Agora você pode ter equipe SF, equipe de atenção primária à saúde. É complicado, o sistema está travando, a gente não consegue cadastrar nada, está esperando abrir, está esperando fechar, está esperando... um caos, a gente entra todo dia, as unidades... O CNES, as unidades não estão, isso é uma falha do Ministério da Saúde, eles estão falando que vão corrigir, alguns municípios estão muito prejudicados nisso, e a gente é um deles. Então, mas não sou sozinha, porque eu também preciso de credenciar as equipes junto com os cadastros, junto com tudo. Tudo isso é um bolo. Se você não tiver o bolo feito, você não recebe nada. Tá? Então, realmente, a gente está numa fase meio de mudança. E a fase de mudança é por conta que a gente vai ter que se arrumar mesmo para ter o mínimo necessário para fazer tudo isso.
Tá? O que mais? Aí da Santa Casa, o que eu posso falar de termo geral da Santa Casa, que é a Santa Casa em termos de pactuação do que faz com a Secretaria de Saúde, ela cumpre todas as metas, né, de o que está pactuado com a gente é feito, e muitas vezes a mais do que o que a gente está pactuado. Né? Falei ontem no conselho, vou falar de novo, que o pessoal da vigilância foi lá e amou, disse que eles fizeram muita coisa bacana. Tem que se falar o que é de bom, né? Então, assim, aqui está a produção deles, é assim, a produção deles é mostrada assim, o que é pactuado comigo, o que é feito. Então, se eles estão abaixo, aí vem taxa de ocupação, taxa de permanência, taxa de ocupação de leito, gente, a Santa Casa daqui, como qualquer outra Santa Casa, sempre está mais baixo do que, não é do que é pactuado, não, porque isso não é pactuado, é do proposto pelo Ministério da Saúde, para elas não se tornarem onerosas. Tá? É mais ou menos isso. Não é um problema da Santa Casa daqui, todas. Mesmo porque a gente quer que abaixe o número de internados, né? Não que aumente. Só a cirurgia que a gente quer que aumente. Pode passar. Tá, então, isso são aqueles gráficos que eu te falei que a gente considera, porque isso entra nos dados de pactuação da Secretaria da Saúde, esses dados da Santa Casa. Tá. Na realidade, a Santa Casa é um reflexo do que a gente faz no CIS internação. Então, tem várias pactuações no CIS-Pacto que são relacionadas ao número de atendimentos da Santa Casa. Na questão de hipertenso, diabético, tudo reflete. Se interna muito, é porque a atenção básica está deixando de fazer alguma coisa. É bem relativo isso. Pode passar. Aí a pesquisa de satisfação, que também é feita na Santa Casa, que também é feita nas unidades de saúde. Todo mundo que lá esteve ou esteve nas unidades pode preencher. E contribui. A gente até peça que preencha para ajudar a gestão dos dois lugares. Né? Aí são gestantes encaminhadas pela Santa Casa de Cerquilho, a Santa Casa de Tietê, mas a gente tem uma demanda espontânea para lá também, que não passa pela Santa Casa daqui. Aí as vagas reguladas pela CROSS, né? Todo mundo sabe que as situações que não podem ser feitas aqui na Santa Casa não tem essa complexidade, vai para fora. Para ir para fora, o sistema CROSS tem que regular esse paciente e tem que dizer para onde vai. E isso que a maioria dos problemas que a gente tem, que a população não entende, é que a gente não pode tirar o paciente de um hospital sem a vaga estar destinada. Então, se a CROSS vai demorar 48 horas, 72 horas, uma semana, a gente não sabe. Tá? Porque é regulação de urgência e emergência. Gente, a gente pensa assim que essa regulação é para muita gente. Você fala assim, nossa, eu tenho um paciente morrendo aqui, mas eles estão com 10 na tela lá. Então, eles classificam do jeito deles e vai ou não vai. Porque não é a CROSS que manda, é o hospital que dá a vaga para a CROSS. Então, o pessoal crucifica a CROSS também. Só que o médico da regulação está tentando a vaga e o hospital está falando que não tem. Tá? Então, lembrando que o hospital daqui não é culpado, nem muito menos a Secretaria da Saúde e nem ninguém, porque as pessoas dizem, faz alguma coisa, tá? Mas isso é responsabilidade do Estado, a regulação. E não adianta a gente, a Santa Casa eu vejo, insere 10 vezes na CROSS. Ah, ele grita com o cara que está na regulação, faz, mas também ele também não é ocupado porque ele precisa da vaga. Então, a gente vê o desespero das pessoas em que esse paciente tenha o seu destino, mas a gente depende da vaga liberada para nós. Tá? E se a gente pôr da ambulância e levar para algum lugar sem a liberação, a ambulância é presa, é feito o boletim de ocorrência e o paciente não é atendido. Então, se põe ele em risco. Tá.
Aí, receitas e despesas, aí eu vou direto para o fim, né? Então, a saúde custou em 2019 35.324.000, mais ou menos 33% do orçamento de recurso próprio. Tá? Então, aí todas as despesas que a gente tem. Então, o repasse, a gente tem essa quantia boa de repasse, né? Boa, e aí passou. Por que tá? Ah, é o comparativo só, né? Não, pode ir. Né? Aí a gente pôs um comparativo, ó, mais ou menos do que a gente fez em 2018, do que a gente fez em 2019. Tá? Odontologia tem um pouco menos por conta dos 2 contratos de licitação que pararam em setembro, mas já vão ser feitos novamente. Pode ir? Pronto. Tem alguma coisa que alguém queira saber? Algum problema? Gente, devia vir bastante gente aqui, né? Porque eu acho que a gente explica bem, né? Mas é isso. Muito obrigada, então. Desculpa o atraso.